Bom, gente, está gravando. Então, vamos iniciar a nossa aula. Mas que sono que tu tá aí, Luíde? Dois minutos de bocão aberto bocejando. Pois é, professor. Bom dia, Rafael Ramires. Professor. Rafa, não tô conseguindo te ver. Agora tô. Bom, gente, a gente tem correção das páginas 46 e 47. Tá bom? Temos um texto ali na 46 e temos exercícios na 47. Depois, nós vamos para conteúdos teoricamente novos, tá? Que eu programei um PowerPoint, mas, gente, eu não vou colocar o PowerPoint, porque senão vai travar tudo. Porque ontem minha internet estava bombando e ficou travado, então se eu colocar o PowerPoint, pode ser que eu não consiga dar aula para vocês. Então, vocês vão anotando tudo que eu vou dizendo, tá? E aí eu prometo que eu vou tentar. Prometo que vou tentar é ótimo, né? Gravar um vídeo com PowerPoint explicando os conteúdos caso vocês tenham necessidade. Tá bom? Tá bom, gente? Então peguem caderno, lápis e vão anotando. Vão pegando os exemplos que eu vou dar para vocês, os conteúdos que são relativamente novos. Tá? Bom, o Felipe eu tô vendo. O Nunes eu não tô vendo, mas o Nunes oscila muito entre estar com a câmera ligada ou não. Tá? Eu tô aqui, senhor. É que a internet aqui tá meio baixa. É, então. Sim, eu compreendo isso. Tá. Vamos por ordem de chegada. O Gabriel Salvador é o que está em primeiro aqui. Então, Gabriel, na página 46, nós temos uma introdução ali de coesão por conexão, né? Que eu vou ler para vocês. E aí, na sequência, tu começa lendo o texto, tá bem, Gabriel? Então tá. Coesão por conexão. Agora o Rodrigo conseguiu. Já se discutiu... Tá bom. Já se discutiu anteriormente o valor da coesão na produção de textos dos mais diferentes gêneros. Quando produzimos um texto oral ou escrito, não usamos palavras soltas, mas as organizamos de modo que elas unidas gerem sentidos. É por isso que trata a coesão textual, cuja função é criar, estabelecer e finalizar os laços que deixam os vários segmentos do texto ligados, articulados e encadeados. Nessa unidade, veremos mais uma estratégia para realizar a conexão, né, por coesão, dentro do texto. Na coesão por conexão, o enunciador utiliza conectores, com o objetivo de promover a relação entre ideias e consequências, as quais constituem o texto, contribuindo para a construção de sentido. Assim, são interligadas orações, períodos, parágrafos do texto, por exemplo. Então, o que está dizendo aqui, gente? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, senhora. Eu não estava conseguindo aprovar a tua entrada porque eu tinha caído, tá? Tinha caído da minha internet, tinha saído da sala, tinha travado tudo, eu não estava conseguindo. Então, gente, o que está dizendo aqui nesse textinho que eu acabei de ler para vocês? Que nós, quando nós vamos escrever um texto com vários parágrafos, a gente precisa de conectores.
O que são esses conectores? São aquelas palavras, né, que fazem a união dos períodos. Por exemplo, quando eu uso no entanto, quando eu uso o mas, assim como, desta forma. Quando eu peço para vocês fazerem uma distinção, por exemplo, entre homem e mulher, vocês vão dizer que as mulheres são assim, assim, assado, ponto final. Já os homens são assim, assim, assado, e os homens são assim, assim, assado. No entanto, os homens, mas os homens, porém, os homens, né? E várias outras palavras que fazem a conexão, tá? Sobretudo os homens, né? Não gostei da colocação do fulano de tal, vírgula, uma vez que não sou adepta a esse estilo de vida, por exemplo, tá? Então, temos várias palavras aí que a gente pode utilizar e a gente utiliza, né, para a gente ter uma conexão boa do nosso texto. E essa conexão boa do nosso texto, nós chamamos ela de coesão. Quando a gente diz, o texto ficou coeso, o que é isso? Ele ficou de fácil compreensão, ele ficou interligado. Todas as construções feitas no texto estão sendo feitas de forma clara, né? Com bastante conectores adequados, né? Porque se eu quero colocar uma oposição, eu vou usar o mas, o porém, contudo, todavia. Se eu quero dar uma justificativa, eu vou dar o porquê, o pois, né? Se eu quero dar uma finalidade, eu vou dizer a fim de, né? Eu adoro usar lá no final do meu texto, por exemplo, estou escrevendo lá um ensaio. Aí eu escrevo lá no final do ensaio, a fim de ultimar este trabalho, a fim de ultimar este ensaio, né? Então, estou usando aí conectores que vão orientar o meu leitor. Olha, a pessoa escreveu a fim de ultimar este trabalho. Isso quer dizer que ela vai encerrar este trabalho que eu estou lendo. Ela vai finalizar o ensaio. Ela vai concluir o trabalho dela. Tá bom? E como é que é o nome dessas palavras que dão esses indicativos para o leitor? Conectores. Tá bom? Improviso na educação. Salvador, começa a ler para mim, por favor. A decisão da imensa maioria de estados e municípios de deixarem pela última hora o encaminhamento de seus planos locais para o ensino diz muito sobre a pouca importância destinada à educação no país. Ainda que os gestores incitam em explicações como dificuldades técnicas e de planejamento, além de pouco prazo para definição de metas e estratégias para a área nos próximos 10 anos, o fato concreto é que, de maneira geral, houve um excesso de despreocupação com o assunto. Em consequência, muitos textos acabaram se restringindo a produzir o plano nacional, sem avançar nas especificidades locais. Obrigada, Gabriel. Assim como fiz bem isso. Depois, se você continuar lendo, eu te deixo. Não tem problema. Olha só, gente. Então, aqui, nós temos o tópico frasal. Já vimos o que é tópico frasal. É a primeira frase do texto em que vai indicar o nosso tema. Então, temos aqui o seguinte tópico frasal.
a decisão da imensa maioria de estados e municípios de deixarem para a última hora o encaminhamento de seus planos locais para o ensino diz muito sobre a pouca importância destinada à educação no país. Ou seja, se os próprios educadores não dão a devida importância para envio dos planos, seus planos de ensino, como que a educação no Brasil ela pode dar certo se nem os profissionais da educação eles conseguem mover a educação de forma consciente e responsável, tá? Então, o nosso tópico frasal vai falar justamente disso. Depois, gente, a gente tem um ponto final, né? Ponto final, acabou o período. Depois desse ponto final, nós temos o ainda que. Olha aí, gente, um conector. Ainda que os gestores insistam em explicações como dificuldades técnicas e de planejamento. Temos o ainda que. Circulem aí o ainda que. Esse conector, eles dão ideia de argumentação, né? Os educadores e gestores não mandaram seus planos. Ainda que, não importa o que eles digam, né? Mas eles estão justificando. Estão justificando que existem problemas técnicos para envio desses planos, tá bom? Vocês estão conseguindo me compreender? É que vocês estão todos travadinhos aqui para mim e eu não estou sabendo se vocês estão me entendendo. Sim, Sônia, está compreendível. Tá. Depois temos na sequência, além de pouco prazo para definição de metas, estratégias para a área nos próximos 10 anos, o fato concreto é que, de maneira geral, houve um excesso de preocupação com o assunto. Então, temos ainda um outro conector, além de, né? Então, temos aí, ainda que, como uma justificativa. Depois, nós temos o além de, que serve esse conector para somatizar a ideia anterior. Então, a ideia anterior é a justificativa dos gestores do não envio, levando para um problema mais técnico. Aí eu tenho depois o além de que, de maneira geral, houve um excesso de preocupação com o assunto. Somatizando essa problematização gerada pelos professores, ainda tem um excesso de preocupação. Então, tem uma soma de ideias aí negativas para o atraso do envio dos planos. Tá bom? Depois do Gabriel, segue Júlia. No Rio Grande do Sul, assim como na maioria dos municípios gaúchos, a situação não foi muito diferente. E como ocorreu em grande parte do país, a ênfase nas divergências em relação à discussão de gênero em sala de aula fez com que o tema que impusesse sobre os outros, que acabaram muitas vezes colocados de lado. É o caso, por exemplo, do número de alunos por sala de aula e de aspectos relacionados à valorização dos professores. Muito obrigada, Ju. Continua? Não, obrigada, amor. Então, iniciamos aqui um novo parágrafo. E o novo parágrafo, ele é iniciado sem conector. Ele começa com um novo assunto. E está situando o leitor de que parte do país estamos falando. Estamos falando do Rio Grande do Sul, né? Então, temos aí o período. E no Rio Grande do Sul, assim como na maioria dos municípios, a situação não foi muito diferente. Ou seja, não foi só no Rio Grande do Sul, né, que faltou essa... No Rio Grande do Sul, foi no Rio Grande do Sul, e a maioria dos municípios aqui do estado faltaram com esse comprometimento de envio dos planos. Depois, o diferente, a gente tem um ponto final. E do lado do ponto final, nós temos um conector. E esse conector, ele é o E. Circulem aí esse conector também. E esse E, assim como o além,
ele está aqui com a função de somatizar. Aí temos o seguinte, e, como ocorreu em grande parte do país, a ênfase nas divergências em relação à discussão de gênero em sala de aula fez com que o tema se impudesse sobre outros, que acabaram muitas vezes colocados de lado. Então, temos aqui um aspecto que é um dos temas, né, dos planos de aula que são mais que estão sendo mais procurados hoje em dia, que é a discussão de gênero, né? E que antes não era falado sobre esse assunto, sobre esse tema dentro da sala de aula, mas que hoje ele está presente nesses planos. Então aqui acaba os conectores, né? Só o conector que está ali. Depois, do lado, nós temos o ponto final e diz, é o caso, por exemplo, do número de alunos por sala de aula e de aspectos relacionados à valorização dos professores. Então, este é o caso, ele é um conector ou não é um conector? Ele é um conector. Por quê? Porque ele está falando que além desse tema, né, além do tema do gênero na sala de aula, ainda existe outros aspectos que a gente precisa levar em consideração, como a valorização dos professores em sala de aula, tá? Então, este é o caso, é um conector e retoma as ideias anteriores, tá? Circulem esse conector e coloquem exatamente isso. Retoma ideias anteriores. Aninha, tá aí? Aninha? Caiu, Tô Aninha? aqui, senhora. Ah, tá aí? Pode continuar a leitura, amada? Claro. É lamentável que uma matéria de tamanha relevância para a sociedade e para o futuro do Estado, que precisa avançar na área educacional para melhorar economicamente e não perder a importância relativa, tenha sido encaminhada a toque de caixa. Políticas de ensino não podem ficar na dependência de quem está temporariamente no poder. Educação de qualidade é um objetivo que precisa ser perseguido permanentemente, com metas definidas num prazo mais longo. Obrigada, Aninha. Então, o texto acaba assim. E esse texto, ele não tem um conector de finalidade, ele não tem um conector que indica pra gente que acabou o texto. No entanto, a gente consegue identificar que é o último parágrafo, porque o escritor, o jornalista que escreveu esse texto, ele está dando a sua opinião. Ele está falando aqui que é lamentável que a matéria tenha tanta relevância para a sociedade. Está falando da importância da educação. Que uma educação de qualidade, ela é e deveria ser o objetivo do Estado, né? No entanto, essa educação de qualidade ela é questionada, né? E aqui ele atribui essa questão da qualidade pela falta de envio dos planos educacionais dos gestores das escolas, tá bom? Então é isso. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o texto? Não? Bom, número 1, então vamos para as respostas. Respostinhas. Assinale a ideia de que não se encontra no texto. Vamos por ordem, paramos com a Aninha lendo. Agora é a Manuela. Manuela, letra A, B, C ou D ou E? Letra B. Letra B? No estado do Rio Grande do Sul, o Plano Estadual de Educação não se diferencia substancialmente do Plano Nacional. Ele não fala isso, que ele se distancia do Plano Nacional. Tu achou isso no texto, Manu? Ah, senhora, achei. Onde que tá? No segundo parágrafo.
no Rio Grande do Sul, assim como na maioria dos municípios gaúchos, a situação não foi muito diferente. E como ocorreu em grande parte do país, a ênfase nas divergências em relação à discussão de gênero em sala de aula fez com que o tema se impusesse sobre os outros. Não está dizendo que eles são diferentes, mas que são iguais. Está dizendo que ocorreu a mesma coisa no plano nacional. Tá? Então, a alternativa correta é a C. O Plano Estadual de Educação Gaúcho revê questões de gênero divergindo do Plano Nacional. Aí sim. Tá bom? 2. Sobre o primeiro parágrafo, responda as questões. Lucas, qual é a tese do texto? Sobre o que se fala o texto, Lucas? Tá bom. Lucas, a gente acabou de ler um texto e refletir sobre ele. Sobre o que ele fala? Fala, Lucas. Tá, mas tu pode escrever. Professora, posso responder o que eu botei? Vamos ver se ele consegue um pouquinho, Rodrigo. Depois tu complementa, por favor. Lucas, escreve, pode escrever. Lucas. E aí, Lucas? Essa tarefa era de tema, Lucas. Tinha que ficar com isso na ponta da tua língua. Tu tá sem microfone, mas tu me deu bom dia. Tá funcionando no início da aula. Eu entendo que às vezes pode ser que dê problema no meio da aula, mas tu pode escrever, tu tá escrevendo para mim. Qual é a tese da reportagem que a gente acabou de ler? Não fez o tema, Lucas? Jonathan caiu. Jonathan caiu. Sim, eu vi que ele tá caindo. Obrigada, Anderson. Ah, agora eu entendi. Então, o problema não é o microfone, o problema é não ter feito a tarefa. Rodrigo, querido, podes falar a tua resposta que tu querias falar? Eu coloquei que a tese do texto é a deficiência dos planos educacionais do país. Muito que bem, isso aí. Muito bem. Letra B, depois do Lucas, é a Luísa. O texto cita duas justificativas dadas por gestores públicos para a reforma como foi encaminhada a definição dos planos locais de educação. Luísa,
Quais são as justificativas? Luísa? A Luísa caiu, gente? Ela caiu, senhora. Tá. Nunes, quais são as justificativas? Agora o Gabriel cai também. Meu Deus. Rodrigo já foi? Botei aqui, ó. Dificuldades técnicas. Botei dificuldades técnicas e de planejamento. Dificuldades técnicas e o quê? Planejamento. E tempo para planejamento? Planejamento. Eu botei planejamento. Não pode ser isso que tu falou aí. Peraí. Dificuldades técnicas e de planejamento. Dificuldades técnicas e dificuldades em exercer o planejamento. Isso aí, muito bem. São as duas justificativas. Próximo é o Anderson. Anderson, que palavra ou expressão relaciona no texto essas duas justificativas? Peraí. Posso me encontrar aqui? Pode. Ainda que. Perfeito. Parabéns, Anderson. Não fez o tema, mas respondeu direitinho. Sorry, então eu ganhei um pontinho. Não, claro que não, né? Depois, Luíde. Letra C. As justificativas apresentadas pelos gestores públicos, segundo o editor, são válidas, Luíde? Não, senhor. Por quê? Ele ainda fala que teve muita despreocupação, excesso de despreocupação. Excesso de quê? Despreocupação com o assunto. Ele diz assim, ó, de maneira geral, houve um excesso de despreocupação com o assunto. Uhum, então tá bom, exatamente. Mesmo Tá, é que às vezes tá falhando o áudio. Acho que deve ser por causa minha aqui, que a minha internet tá meio estranha. Então eu não entendi que era despreocupação, mas tá certinho. Muito bem, Luíde. Depois do Luíde, a Nathalie. D. O autor do texto estabelece uma relação entre a despreocupação de gestores públicos com a definição de metas e estratégias para a educação na próxima década. E muitos planos estaduais e municipais apenas reproduzem o documento de âmbito nacional. 1. Que relação de sentido é estabelecida entre essas duas ideias? É temporalidade, é de tempo, de condição, de causa ou adversidade? Adversidade, Sora? Não, eu não tenho aqui o mas, para deixar o negócio meio que oposto. Eu tenho uma causa. Tá bom? Tá, então é causalidade? Causalidade. Tá bem. Rafael Ramires. Tá aí? Ramires tá lá em cima. Rafael, que palavra ou expressão estabelece essa relação? Temos uma relação... Professora, essa eu não entendi isso. Tá, então vamos lá.
nós temos uma relação de causa e de... Toda causa tem uma o quê? Sora, essa eu não entendi, Sora, essa eu não entendi. Tá, tudo bem. Mas olha só, Rafael. Você respondeu essa, Sora? Só um pouquinho, Cris. Rafael, toda vez que a gente tem uma causa, essa causa ela pode ser reagente de uma forma negativa ou de uma forma positiva. E geralmente toda causa tem uma Sequência, Sora? consequência. Isso mesmo. Toda causa tem uma consequência. Então, a palavra ou expressão que estabelece essa relação é de consequência. Era isso que tinha colocado, Cris? Senhora, Sora. Tá bom. Exercício 3, agora é contigo, Cristiano. Qual palavra utilizada no segundo parágrafo deixa claro que divergências no tratamento da questão do gênero desviaram a atenção das discussões do Rio Grande do Sul em outros locais do país? Qual é a palavra que estabelece essa relação de divergência? Essa não entendi, eu não consigo fazer essa número 3 aí. Tá. Alguém conseguiu fazer a 3, gente? Essa é um pouquinho difícil. Eu coloquei ênfase. Não é ênfase, Rodrigo. Qual palavra utilizada no segundo parágrafo deixa claro que divergências no tratamento da questão de gênero desviaram a atenção de discussões no Rio Grande do Sul e em outros locais do Brasil? Qual é a palavra? Alguém? Chuta alguma outra? Não? É o caso, Sora? Oi? É o caso? Não, Aninha. É a palavra como. Vamos lá. No Rio Grande do Sul, assim como na maioria dos municípios gaúchos, a situação não foi muito diferente. E como ocorreu em grande parte do país, a ênfase nas divergências em relação à discussão de gênero em sala de aula fez com que o tema se impusesse sobre os outros, que acabaram muitas vezes colocados de lado, tá? Então, a questão é que antes não se falava, não se discutia gênero em sala de aula. Hoje há uma procura bem grande. E como os professores estão preocupados em trazer esse tema, outros acabaram sendo esquecidos, tá? Então, a palavra é como. Bueno. 4 era o Cristiano, agora é o Felipe. No trecho a seguir, observam-se um fato e a avaliação subjetiva sobre esse fato. É lamentável que uma matéria de tamanha relevância para a sociedade e para o futuro do Estado, que precisa avançar na área educacional para melhor economicamente e não perder importância relativa, tenha sido encaminhada a toque de caixa. Então, está pedindo para transcrever a avaliação subjetiva desse fato. Qual que é a avaliação subjetiva desse fato, Felipe?
Felipe caiu? Acho que sim, senhor. Sim? É que se eu abrir aqui vai demorar. Stephanie. Não tô vendo ele aqui. Tá bem, obrigada, Matheus. E bom dia. Diga-se de passagem, o senhor chegou 1 hora atrasado e vai ganhar só uma presença, tá bem? Tá bem, senhor. Stephanie. Uma visão subjetiva é aquela que a gente coloca a nossa emoção, o eu, dentro de um texto. Em que momento há essa subjetividade aí nesse trecho, Stephanie? Luíde, Bruna e Anderson, não estou vendo vocês. Vocês estão acessando o Positivou? Eu tô na Agora aqui deu. na frente de casa, senhor. Peraí. Luíde, Eu tô pelo Positivou, só. o que tá fazendo aí? Tá bem, Bruno. Stephanie? Na última parte ali, O que tem? ele precisa avançar na área educacional para melhorar a economia. Não, amada. Em que momento desse trecho o autor deixa claro a sua visão? Em que momento ele dá a sua opinião? É lamentável que uma matéria de tamanha relevância para a sociedade e para o futuro do Estado. Exatamente. Então, a subjetividade está na menção é lamentável. É quando o escritor dá a sua opinião, coloca a sua visão sobre aquele assunto. Então, a letra A é lamentável. A da 4 que é lamentável. A da 4, exatamente. Obrigada, Nunes. Eu tô vendo que a Luísa não tá conseguindo permanecer. Letra B. Voltamos para o Gabriel, porque o Jonathan também tá toda hora caindo. Gabriel. Não adianta fazer careta, Gabriel. Qual palavra estabelece relação entre a opinião e o fato? Qual palavra estabelece relação? Qual o número que é a questão? Questão 4, exercício B. É que no caso eu tô pelo positivo 1 e a letra é muito pequenininha, agora não tem noção. Tu tá pelo celular? Aperta Ctrl mais. Aperta Ctrl mais que ele vai ampliar. No meu caso ele amplia a página inteira. Não livro, tá? Tá, e quando tu amplia a página, Não, ele deixa o tamanho do quadrado maior, mas o livro fica a mesma coisa. O texto não modifica. Mas tem uma lupinha aí em cima, ô Gabriel. Vê se a lupa não aumenta o tamanho do texto. Acho que a lupa do próprio Não, positivo. ele tá mudando da página também. Olha, não deveria, Luiz Gabriel. manda falar que já entra, professor. Tá bom. Aí no caso, pra achar qualquer coisa eu tenho que ir pesquisando. Tá, mas tu não tá enxergando o trecho aí, Gabriel? Da 4? É 4. É. O é lamentável que Isso. uma matéria. Isso.
Ele quer saber, o exercício B, que palavra estabelece a relação entre a opinião e o fato. Tá? Nós temos o seguinte trecho. É lamentável que uma matéria de tamanha relevância para a sociedade e para o futuro do Estado, que precisa avançar na área educacional para melhorar economicamente e não perder importância relativa, tenha sido encaminhada a toque de caixa. Que palavra aqui ela faz uma ligação, uma relação entre a opinião e o fato? O que está colado numa coisa e na outra coisa? Que palavra está ligando a opinião com o fato? Para? Não, bem perto da opinião, Gabriel. Não vai, Gabriel? Não sei, senhora. Nós temos a opinião é lamentável e depois a gente tem a palavra que. É lamentável que. Então, a palavra que estabelece uma relação da opinião é lamentável com o fato, que é o que vem depois, é a palavra que. Tá? Agora é a Júlia. Júlia, releia as duas últimas frases do texto. Políticas de ensino não podem ficar na dependência de quem está temporariamente no poder. Educação de qualidade é um objetivo que precisa ser perseguido permanentemente, com metas definidas num prazo mais longo. Assinale as palavras ou expressões que poderiam ser utilizadas para relacionar as frases sem prejuízo do sentido original. Que palavras tu marcou aí, Ju? Eu marquei a B e a C. B e C. Jaquei por quê? Perfeito. Jaquei por quê? B de bola e C de casa. Isso mesmo, Ju. Parabéns. Pessoal, antes da gente avançar no conteúdo, esse texto ele fala bastante sobre uma educação de qualidade. O que é uma educação de qualidade para vocês? Hein? O que seria uma educação de qualidade? Um ensino bom, quando a gente recebe ensino bom. Eu acho que onde todo mundo tem o mesmo acesso à mesma coisa. Uhum. O Cristiano falou que é um ensino bom. Cristiano, o que seria um ensino bom para ti? Nossa, tipo... você aprender matérias difíceis, alguma coisa assim. Uhum. Você aprender com facilidade. Tá. Anderson. Oi. O que é mesmo a educação de qualidade para ti? Eu acho que educação de qualidade é onde todo mundo tem o mesmo acesso à educação que os outros. Por exemplo, o pessoal da escola pública tem o mesmo acesso de educação quando a gente é escola particular. Uhum. Perfeito. Então, isso é a definição de educação de qualidade para vocês dois. Alguém mais tem alguma ideia do que seria uma educação de qualidade? Professora, eu acho que além disso, de todo mundo ter o mesmo acesso, eu acho que uma educação de qualidade seria legal se a gente não aprendesse na escola, somente tipo português, matemática, essas matérias, mas também as outras coisas que a gente vai ter que enfrentar depois, sabe? Uhum. Como lidar com esse negócio de preconceito, mas eu acho que isso é bem legal ter falado na escola. Sim. Tratar de temas sociais.
Né? A educação de qualidade não prevê só a matéria em si, como o Cristiano acha que é educação de qualidade, mas que sejam vistas temas mais sociais. Tá bom. Gente. Eu acho que também a escola poderia nos ensinar a lidar com algumas coisas futuras da vida, sabe? Eu vou dar um exemplo bem nada a ver, mas é nesse sentido, tipo, como declarar o imposto de renda, por exemplo. Sabe? Como declarar o imposto de renda. Não, eu dei um exemplo, mas é nesse sentido. Tá, então tu quer sair da escola como um economista, um contabilista, já quer um curso de graduação, não sair da escola. Eu quero estar preparado para... Tá ótimo. Mas alguém queria colocar sua opinião aqui sobre uma educação de qualidade? Mais alguém? Não? Gente, esse exercício... Cultura, né, Sura? Oi? Aulas de cultura. Aulas de cultura. O que seria cultura, Gabriel? O que seriam essas aulas de cultura? Ô, Sora. Posso falar aqui rapidinho. Aprendizado de outras culturas, não nacionais, também não internacionais, mas os dois. Não só visando o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro. O Brasil é rico em muitas coisas, não só o Rio Grande do Sul. Entendo, acho bem pertinente. E não só também São Paulo e Rio. Muito bem, Stephanie. Mas isso a gente vê na literatura um pouco, não? Na literatura a gente entra em contato com textos de outros estados, né? No ano que vem, no terceirão, vocês vão aprender pré-modernismo, que é quando a gente tem bastante ênfase na literatura do Nordeste brasileiro. Na literatura a gente tem isso, né? Contato com outras culturas nacionais, né? E culturas de diferentes nacionalidades vocês vão aprender na língua inglesa ou na língua espanhola. Que vocês, além de aprender a língua, vocês têm que entrar em contato com outra cultura. O que é aprender a cultura do outro? A gente saber como que funciona a comida típica dos países, como que é o acento deles ao falarem. Pode falar-se choqueiro, como podemos falar ioqueiro, ou como dioqueiro, né? São os vários acentos. Como que é a dança em determinado país, como que é a comida, enfim, há vários aspectos culturais que a gente trabalha dentro da língua estrangeira. Mas voltando aqui para a educação de qualidade. É muito bom a gente falar sobre educação de qualidade, porque quando nós pensamos, quando nós somos questionados uma primeira vez sobre o que é uma educação de qualidade, e eu acredito que eu tenha sido a primeira pessoa que tenha perguntado isso para vocês, a gente sempre vai pensar numa educação de qualidade dentro dos nossos aspectos sociais. Ou seja, eu vou pensar que uma educação de qualidade, essa definição, ela é só para mim. E eu não penso no coletivo, eu não penso no outro. Aí, lá no meu curso de graduação, no meu primeiro curso, a minha professora pegou e falou pra gente assim: vocês acham que aprender a matéria, como o Anderson falou, né? Foi o Anderson? Acho que foi o Anderson que falou aprender matéria, né? Não, o Cristiano falou aprender bem a matérias difíceis, não sei o quê. Não tem problema, Rodrigo, tranquilo. Aí o Anderson falou de aprender tal coisa. O fulano falou de aprender cultura, né? A Nathalie falou de aprender problemas sociais, sobre os problemas sociais, além das matérias, tá? Perfeito. A educação de qualidade nesse quesito ela é perfeita, né? Dentro dos parâmetros que a gente acredita que seja uma educação de qualidade. Mas a gente tem que pensar nas questões mais periféricas, né? Nos alunos, nos nossos alunos de periferia, né? Dos alunos brasileiros de periferia. Alguém falou, acho que foi o Anderson,
que não tem que ter diferença entre o que é apreciado numa escola pública e o que é apreciado numa escola privada, que ambos ensinos deveriam ser iguais. Mas, se existe escola privada e escola pública, é porque há uma distinção social entre os alunos, né? Necessariamente tem que ter uma distinção, assim como tem uma distinção entre escola A e escola B pública, entre uma distinção de escola A privada e escola B privada. Existe uma distinção e essa distinção geralmente ela é por classe social, tá? Só que daí a gente pensando nisso tudo que vocês disseram e tal, vamos pensar um pouquinho no aluno que ele só vai para a escola porque é o único espaço em que ele tem a possibilidade de fazer uma refeição. Temos essa realidade no Brasil, gente. Temos essa realidade no mundo. Em que as crianças aqui do Rio Grande, inclusive, né, tem uma amiga minha que ela deu aulas muitos anos para a educação estadual e municipal. E ela tinha alunos que ela só ia para a escola para merendar. Porque era a única refeição que ele podia fazer durante o dia. Aí a gente para pensar. Esse aluno que tem como objetivo ir para a escola só pensando na alimentação, que não é uma alimentação, convenhamos que não é uma alimentação, né? Merenda não é alimentação. Esse aluno ele vai ter cabeça para aprender? Esse aluno ele vai ter toda a energia que ele precisa para o estudo? Ele vai querer saber sobre problemas sociais A, B, C ou D, como a Nathalie falou que é importante? Ele vai querer aprender alguma coisa, sendo que o estômago dele está doendo ali e ele não vê a hora de poder merendar? É um questionamento que fica para a gente pensar, né? A gente pensa em café da manhã da escola de vocês, por exemplo. O que vocês comem no café da manhã, lá na escola, na hora do intervalo? É um refrigerante, um suco, coxinha, pizza, né? E várias outras coisas que tem lá. Essa é a merenda de vocês. Como que é a merenda de uma escola pública de uma criança que não tem que comer em casa? Arroz, feijão, polenta, massa com guisado. Essa é a merenda dessas crianças, é comida. Por quê? Porque muitas dessas crianças, elas não têm a oportunidade de ter comida nas suas casas, né? Então, toda vez que vocês virem um texto que diz que a escola tem que promover uma educação de qualidade, que o professor tem que dar tudo de si, tentar 1001 estratégias mirabolantes para aplicar aquele conteúdo para o aluno e que ele saia motivado. Gente, pare para pensar se isso pode ser aplicado em qualquer escola, em qualquer sala de aula, em qualquer aluno, né? Toda vez que vocês lerem um texto que fala que a escola e o professor eles têm que promover, né, lá de uma forma mágica esse ensino de qualidade que a gente pensa como ensino de qualidade, se incomodem com isso a partir de hoje e questionem sobre o que está sendo dito desse texto. Um plano de ensino que está sendo cobrado aqui nesse texto, ele é importante, é super importante, porque a gente precisa ter um norte. Chegar numa sala de aula sem saber o que vai dar para o aluno, nem sei o que eu vou dar hoje para minha turma, vou fazer qualquer exercício aqui e vou explicar de modo geral o que é esse conteúdo. Não é esse o ideal, está sendo um péssimo profissional. No entanto, um plano de ensino, ele só é favorável para o aluno se o aluno ele tem cabeça e energia para isso. Tá bom? Sem contar em outros problemas que essa criança pode trazer junto com ela.
sem contar nesses problemas. A gente não sabe como é esse ambiente familiar. A gente não sabe se essa criança ela tem algum problema familiar, se essa criança está sofrendo com a separação dos pais, né? Se essa criança ela sofre algum tipo de agressão física, verbal, enfim. A gente não sabe. E a gente precisa conhecer os nossos alunos. Então, jogar ao vento que a falta de um planejamento ele é a principal causa para não termos um ensino de qualidade, é dar a sua opinião de forma muito, muito superficial. É sem olhar o contexto e a realidade de várias pessoas. Tá bom? Tá certo? Se concordam, fiquem à vontade para falar. Se não concordam, fiquem à vontade para falar também. O espaço vai ficar aberto para vocês. Ninguém quer falar nada? Posso ficar aberto e fica em silêncio. Ninguém quer falar nada. Oi, querido. Concordo contigo na parte que tu falou que na alimentação, assim, né? Se a pessoa que vai só pra comer não vai ter, tipo, como uma pessoa forte, saudável, a pensar uma coisa. Mas eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista, que o aluno faz a escola, mesmo sabendo que, como eu já estou em escola normal, mesmo sabendo que eu já fui mal em as matérias e tal, mas sabendo disso, tinha chances que tinha vezes que eu queria aprender e às vezes eu queria e não queria, entendeu? Eu acho que o aluno faz a matéria, porque tipo assim, ó, eu vou te falar a verdade, eu não fiz nada do teu colégio, do colégio dessa matéria, a parte dessa matéria. E um parceiro meu ontem, que estudou, tipo, ele é muito humilde, tipo, faz isso, ele ia, escola só pra comer, e ele tá, tipo, lutando, tá ligado? Agora em pandemia ele tá lutando, tá trabalhando e tá fazendo esse negócio da escola. Eu acho que cada um faz a escola. Não é um professor, não é a escola que é paga, é o aluno. Mas concordo contigo na parte que tu falou que o aluno que vai só para comer não tem a cabeça saudável, o corpo saudável, que precisa para aprender tudo, para necessitar aquilo. Aí concluir as mesmas coisas, entendeu? Mas a minha percepção é que tipo, o aluno faz isso. Muito bem, Gabriel. Obrigada pela opinião. Mais alguém queria falar alguma coisa? Mais alguém? Sora, Fala, Bia. eu acho que é, sei lá, tipo, eu acho que é meio complicado a gente entrar nesse assunto, sabe? Porque, pelo menos pra mim, eu desde os 5 anos eu sempre estudei em escola particular. Então é complicado a gente querer falar de uma realidade que a gente não conhece muito. Tipo, a gente não tem como dar opinião de... acredito que aqui todo mundo tem uma condição boa, né? Porque é razoável para estudar na escola que a gente estuda. E, tipo, agora ninguém vai pra escola pensando no almoço, ou sei lá. Então acho que é meio complicado a gente querer falar de uma realidade que a gente não vive. Tá certo. Muito que bem. Professor, Um de cada vez. Primeiro Luigi, depois Anderson. Vai, Luigi. não, eu só queria dizer, tipo, às vezes, claro, nem todo 100% dos casos, mas, tipo, às vezes, os meus colegas, eu estudei em colégio público e depois fui pro municipal e era a mesma coisa. Meus colegas que eles tinham até uma renda boa, usavam isso daí pra, tipo, não fazer os bagulhos. Dizer que, nem aí, tá ligado? Mas enquanto o guri que era mais sem renda, ele era mais perto da aula. Ele fazia tudo, ele entregava tudo, ele falava durante a aula, ele
sabia até mais que a professora às vezes. Mas aí as pessoas ficavam tipo, porra, por que que o pessoal que tem a boa renda não faz a mesma coisa que ele? Então, por isso que eu meio que não concordo com isso. Não é que eu não concordo, concordo óbvio. Mas tem lados e lados, não sei. Sim, sempre tem, né, gente? A gente nunca vai saber o que acontece com todo mundo, né? Olha quantas pessoas existem no mundo, na nossa cidade. Sempre vai ter aspectos diferentes, né? Vai ter coisas que a gente vai conseguir associar, outras nem tanto. Sempre teremos aspectos diferentes. Muito obrigada, Luigi. Anderson? Sara, eu também concordo com o Luigi. Eu estudei até o 6º ano em escola pública, do prezinho ao 6º ano. E nisso, cada ano que eu passava, eu via que a gente estava maior e via a consciência e a mente de cada um que estudou lá, sabe? E mesmo aquele do mais pobre e aquele a mais ou menos, sabe? E eu sempre vi que aquele que ia só para a escola para comer, vamos dizer assim, era o cara que mais prestava atenção em fazer as coisas. Parecia que ele tinha um foco, que ele vai seguir melhor na vida indo para a escola só para comer, sabe? E aquele que tinha um pouco mais de condição que aquele, pensava em coisas tudo menos na escola, sabe? Aí, e é isso eu vejo porque eu conheço vários que estudam comigo em escola pública, que aqueles que tinham uma condição melhor, sabe, que aquele que é só pra escola pra comer, ou tá preso, ou sei lá, tá no mundo do crime, sabe, ou que hoje a gente tá morto, sabe. E esse aí, dois que eu conheço que ia pra escola só pra comer hoje, estão basicamente bem, sabe. Eu acho que vai dar consciência de cada um, na real. Que bom. Que bom que essas pessoas conseguiram ascender, né? Conseguiram, com seus esforços, conseguir uma condição melhor de vida, né? Que bom, fico até contente em saber desses relatos de vocês. Mais alguém queria falar alguma coisa? Hein? Oi? Eu parto da ideia da Ana, de que, tipo, sei lá, eu também sempre estudei escola particular na minha vida, mas sempre, tipo, quando tinha um bolsista ou alguém que aparentava, tipo, ter menos condições do que o geral da sala, tipo, sempre tinha um foco bom e extremo. Tá ligado? Ou muito ou pouco foco. E eu acho que mesmo sem ter condições, eles estão lá, tipo, sempre pra cima e dando condição pra ele mental, tipo, apoio moral, eu acho que ele vai ter um foco da hora mesmo sem ter as condições necessárias pra isso. Necessárias entre aspas, né? Mas, tipo, se o cara mora em um lar, tipo, bem ferrado, com os pais sempre brigando, com parente criminoso, essas coisas, eu acho que fica mais difícil focar, ou mais fácil, por causa que, tipo, é mais difícil porque tem a influência daquela pessoa próxima a ti que não faz nada demais, que tem grana sempre, e tem a influência que alguma hora ela vai morrer, então tu não quer seguir o mesmo caminho dela, sei lá, eu acho que esse pessoal pensa assim, em extremos. Entendi. Tá bom. Mais alguém? Mais alguém tem alguma colocação sobre o assunto? Não? Então tá, vamos seguir então com o conteúdo. Página 48, temos preposição. Bom, gente, o que são as preposições? Peguem aí o caderno de vocês para anotar. Preposições são palavras que ligarão dois substantivos. Tá? Dois substantivos ou substantivo e adjetivo e etc.
elas são invariáveis. O que quer dizer? Quando eu digo que uma palavra é invariável, o que eu estou querendo dizer com essa informação? Alguém? O que quer dizer uma palavra invariável? Que não muda? O que não muda, Aninha? A escrita ou sentido, não sei. Não há flexão de gênero e número. Ela não muda nem para plural e nem para masculino e feminino. Aí, Como é que é a sua voz travou pra mim? Onde é que tu parou, Rodrigo? No que seria o fato das preposições serem invariáveis? Isso. Dizer que elas são invariáveis, Rodrigo, é que elas não têm flexão de gênero e número. Elas não variam entre masculino e feminino, nem plural e singular. Gente, aí no livro de vocês, a preposição, ela já começa com exercício, né? Embaixo do exercício, nós temos um quadradinho verde, que diz assim, palavras invariáveis, como de, cuja preposição é ligar duas ou palavras, estabelecendo relação de sentido entre elas, ou atendendo uma necessidade de verbos e nomes, classificação com preposição, tá? Então, foi o que eu acabei de dizer para vocês, mas de uma forma mais simples. E embaixo tem assim, as preposições podem ser essenciais e acidentais. As preposições essenciais sempre atuam como preposições, independente de contexto. Então, aqui nós temos exemplo de preposição. Então, copiem aí e coloquem exemplo de preposição: a, de, em, para, perante, com, contra, etc. Escrevam o que está aí e eu vou dar mais algumas para vocês. Eu vou pegar aqui no meu livro que eu marquei aqui. Preposição. Gente, eu tô ficando com uma fome. Tem que fazer um café na hora. O que é? Fazer um café na hora. Ah, agora eu não posso tomar café, né? Tem que ser depois. Então, gente, esse livro aqui que eu tenho, ele é maravilhoso, mas às vezes ele dá uma bugada. Bom, o que tem aqui? De, para, perante. Nós temos o até, que não tá aí no livro de vocês. Então, coloquem aí até. Após. Contra. Após. Contra. Desde. Olha essa palavra, desde. Tudo junto, não tem nada de separado. Já vi gente aí escrevendo no Facebook desde separado. Pelo amor de Santo Onofre, não façam mais isso. Deus,
Deus de. Ai, Deus de é maravilhoso. Se eu fosse uma pessoa que quisesse estudar a língua portuguesa, eu estudaria duas ocorrências. A primeira delas seria o periga. Que o que é periga, gente? Ai, eu não vou sair na chuva porque periga eu ficar doente. Gente, periga, o que é periga? Periga vem do perigo, que é perigoso, que pode ser perigoso eu ficar doente. Periga, não sei. Eu estudaria a ocorrência do periga e o Deus de. Mas eu acho que o periga, para mim, é o que mais me motivaria. Que é? Periga do verbo perigar. Que perigar, Cristiano? Isso não existe. Que é a mulher do perigo. Pode ser. A esposa do perigo é a periga. Tá, gente? Depois do desde, temos o entre. Entre o perante. Por. P-O-R. Por. O sem. Sob. CS. Doutora, eu me perdi a partir do entre. Entre. Perante e por. Perante. Por. P-O-R. Sem. Perante, por, sem. Sob, S-O-B. Sobre, S-O-B-R-E. E o trás. Aí vocês vão colocar aí uma observação. Observação. Vocês vão colocar o na, N-A. N-A é igual. N-A é igual. É igual não, desculpe. NA é a união. NA é a união da preposição em. NA é a união da preposição em mais a. NA é preposição em mais a. Outra observação. DA, da, é a união da preposição de mais artigo a. Da é a união da preposição de mais artigo a. Então, se vocês... Na primeira A também é artigo. Oi? Na primeira A também é um artigo. Sim, A é sempre artigo. Então, quando vocês estiverem vendo um texto, né? E esse texto tiver, por exemplo, o livro da Amanda é pequeno. Vamos supor, um exemplo aqui bem ridículo, né? O livro da Amanda é pequeno. Esse da, eu tenho uma preposição aí, eu tenho preposição de. Então, se eu pedir para vocês encontrarem uma preposição, vocês têm que caracterizar esse da como preposição, porque nós temos o de mais a aí, assim como o na, tá? Na aula de hoje, vimos preposição.
Então, onde está a preposição nessa frase? No na, porque eu tenho o em mais o a, tá? E agora, vocês vão colocar a com crase. A com crase é a união do artigo a mais a preposição a. Então, é a união do artigo a mais a preposição a. E embaixo disso, vocês vão colocar ao. A e o O. É a união do artigo. Do artigo. É a união do artigo o mais a preposição a. Então, eu estou com dúvidas se eu vou escrever a com crase ou a sem crase. Bueno, se eu conseguir fazer a troca do a pelo ao, então vai preposição. Por exemplo, irei ao mercado. Olha o que eu tenho aí na frente do mercado. O ao. Então, toda palavra feminina que vem depois, ela recebe artigo a e preposição a, como, por exemplo, irei à praia. Então, eu tenho aí o verbo irei, eu tenho o a e tenho praia, né? Vi que praia é um substantivo feminino. Então, eu tenho que colocar aí a preposição a, porque eu estou indo a algum lugar, tenho que colocar a preposição. E tem o artigo do substantivo, que é a praia, né? Então, irei à praia. Eu vou ir naquele determinado lugar. Então, ele tem que receber crase aí. Irei à praia. Já quando eu tenho supermercado como substantivo, e ele é um substantivo masculino, irei ao mercado. Se eu vou a algum lugar, eu vou a aquele lugar, né? Então, irei ao mercado. Por que eu tenho o ao aí? O a é da preposição, porque eu estou determinando um espaço. E esse o vem do substantivo mercado, que é masculino. O mercado. Tá? Já expliquei para vocês aí o uso da crase. Tá bom, gente? Outro exercício bom de fazer é vou a, volto da. Mas isso eu vou explicar depois num slide, porque esse é um pouquinho mais complicado, esse macete de vou a, volto da, tá bom? Falando assim, vocês não vão entender. Acho eu, né? Eu posso estar subestimando a inteligência maravilhosa de vocês. Então, assim, gente, são 15 para o meio-dia. Quando for 5 para o meio-dia, eu volto e vocês vão fazer as páginas 48, tem o exercício 6, 49 e 50. Então, tem o exercício do 6 ao 12. Aqui, no exercício 8, nós temos a relação de sentido que você tem que colocar. Ou seja, a relação de sentido de uma preposição. Vocês vão ter que colocar aí. Tá? Então, o exercício 8 a gente vai fazer juntos. Exercício 8, deixem para fazermos juntos. O resto vocês podem dar continuidade.
Queridos, vamos corrigir então? Vamos? Página 48, exercício 6. Compare os títulos Menino de Engenho e Livro de Sonetos. Reflita sobre o uso da palavra de nesses títulos e avalie as afirmativas. 1. A palavra de nesses títulos serve para ligar menino e engenho, bem como livro e sonetos? Sim ou não? Professora? Sim, algum está correto, muito bem. 2. Embora a função seja a mesma, ela expressa sentidos diferentes nas duas construções? O Jonathan botou não. Sim, expressa sentidos diferentes. Por quê, Jonathan? Menino de engenho, eu estou caracterizando esse menino. Esse menino, ele é alguém que trabalha nos engenhos, lá no café, na plantação de açúcar, né, da de cana e pãs. Já quando eu digo livros de soneto, eu estou diferenciando porque os sonetos, ele não é um lugar, um espaço, e sim um tipo, mas os sentidos são diferentes, tá bom? E Vinícius de Moraes, a gente tem ainda uma outra preposição aí, que é para dar o sobrenome à pessoa aqui. Então, são substantivos próprios. Num eu tenho adjetivo e no outro eu tenho dois substantivos, né? Ó, menino de engenho. Esse engenho tá adjetivando o menino. E soneto não é adjetivo, é um substantivo. É um livro que contém sonetos. Tá? Vocês entenderam? Não sei se eu consegui deixar bem claro. Em menino de engenho, eu tenho menino, que é um substantivo, a preposição de e engenho, que caracteriza menino, diz de onde ele é, que é um adjetivo. Livro de sonetos, eu tenho livro, que é substantivo, sonetos, que é substantivo. Então, a função é diferente. No primeiro, eu estou dando características. No segundo, livro de sonetos, eu estou dizendo do que é esse livro. Eu tenho dois substantivos. Tá? Então, não tem sentidos iguais, são diferentes. Então, tá certo. 3. Em menino de engenho, de expressa ideia de origem. Em livro de sonetos, expressa ideia de conteúdo. Sim. Então, todas as afirmativas estão corretas. Quem acertou essa? Levanta o dedinho. Ju, muito bem, Ju. Só vi a Ju, tá, gente? O resto tá todo mundo travado. 7. Este é o meu trabalho sobre a importância de saber ler. Se você não sabe ler e recebe uma carta de amor, você não vai saber o que está escrito nela. Isso seria muito triste, apesar de que, no final das contas, também poderia evitar um monte de problemas. Letra A. Você concorda com a ideia de que não saber ler evitaria muitos problemas? Não. Não. Não, nessa. Daria mais problema do que evitaria problema, né? Sim. Tá bom. Ah, Sora, eu pensei no sentido de, por exemplo, quando a gente vê muita coisa que a gente não gosta ou muita, tipo, preconceito na internet, tipo, às vezes é melhor a gente não saber ler. Pode ser, né, Ana? Só que vamos supor assim, uma pessoa que não sabe ler mesmo, a pessoa que não sabe ler não consegue nem comprar um celular. A mãe de um tio meu, ela é analfabeta e ela não consegue fazer uma compra de um celular sozinha. Ela não consegue pegar um ônibus para um lugar diferente porque ela está acostumada com ela não sabe ler, né? Então, claro, quem tem uma relação assim mais com a internet, realmente, a gente não gostaria de ler certas coisas. Mas, enfim, dá muito menos problema, né? Mas em certas ocasiões é melhor a gente não saber ler mesmo. B. Observe o emprego de preposição sobre no primeiro quadro. Assinale a relação estabelecida pela preposição no contexto da tira. Então, eu tenho ali
Este é meu trabalho sobre a importância de saber ler. Esse sobre é lugar, motivo ou é um assunto? Assunto. Assunto. Só aí, Luísa. Muito bem. Mais alguém falou junto com a Luísa, que eu não identifiquei, mas está certíssimo. Só aí, Jonathan. C. Qual que é a alternativa que travou aqui? C? Não, tipo, de qual exercício, Anderson? Da 7B, Sandra. 7B é assunto, é o terceiro. Ah, beleza. C. A preposição poderia ser substituída sem alteração de sentido pelas preposições a respeito de e acerca de? Sim ou não? Não? Se fosse, este é o meu trabalho a respeito de... Oi? Quem queria falar pode falar, acho que era o Rodrigo, né? Eu acho que para ela poder ser substituída tinha que ser a respeito da e acerca da. Uhum. Eu coloquei isso. Isso. Rodrigo, por que tem que colocar o da aí? Porque na frente da importância tu tem o artigo a. Então tu tem que juntar a preposição de mais o artigo a que fica da. Este é o meu trabalho a respeito da importância de saber ler. Este é o meu trabalho acerca da importância de saber ler. Muito bem. Pode ser substituída sem nenhum problema. A 8 eu falei que nós faríamos sozinhos, faríamos juntos, né? Então vamos lá. Porque isso aqui de sentido não tem no livro de vocês e não tem também no meu livro, né? E tem no meu PowerPoint, porque eu montei para vocês uma tabelinha. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar o PowerPoint depois para vocês lá no Drive, para vocês terem acesso, tá? Então, vamos fazer juntos para a gente não ter que estar tendo retrabalho. Então, letra A. A porta dava para a praça, onde babás passeavam com crianças pequenas. Então, quando eu coloco esse para, a porta dava para a praça, esse para, ele expressa lugar. Então, vocês vão colocar aí, lugar. E na outra oração que diz, onde babás passeavam com crianças pequenas. Esse com, ele expressa companhia. Então, para é lugar e com, companhia. Daqui à sua casa são apenas 200 metros. Mesmo assim, você quer ir de carro. Então, daqui à sua casa, o a preposição a aqui, está indicando distância. Daqui à sua casa, distância. E a próxima é, você quer ir de carro? Esse de expressa meio de locomoção, tá, gente? Expressa meio. C. Acomodou com cuidado os cristais sobre a mesa. Acomodou com cuidado. Esse com é o modo como a pessoa acomodou. Então, a preposição com expressa modo. E sobre a mesa expressa lugar. Onde foi colocado esses cristais? Sobre a mesa, lugar. D. Morei em Paris, mas agora ficarei por aqui. Desculpa. Morei em Paris, mas agora ficarei aqui por um ano a serviço. Então, morei em Paris. Esse em indica lugar, expressa lugar. Mas agora ficarei aqui por um ano. Esse por indica tempo. E a serviço é a causa, é o motivo pelo qual ele vai ficar um ano. Ele ou ela, né? Não sabemos.
E morria de medo de atravessar pontes de madeira. Quem nunca, né? Morria de medo. Esse de é causa. Pontes de madeira. Como que é feita essa ponte? Essa ponte é feita de madeira, então é a matéria. Tá? De matéria-prima, tá, gente? Então expressa matéria. Viveu sem alegria por muitos anos. Então esse sem é ausência. Não tinha alegria. Não existia alegria. Então expressa ausência. Por muitos anos. Esse por, que tem anos, é tempo. G. Por ser talentosa, foi escolhida para interpretar o papel principal. Por ser. Esse por é causa. E para interpretar... Causa. E para interpretar é finalidade. Expressa finalidade. H. Cortou-se com a faca de porcelana. Então, esse com a faca expressa instrumento. Com a faca, instrumento. E de porcelana, a faca é feita de quê? Porcelana. Então, é matéria. Nove. Qual é o valor semântico estabelecido pelas preposições destacadas? Então, qual é o valor de sentido dessas preposições? Que sentido elas têm, né? Letra A. Tem mais de outra? Tem mais aqui do lado? Não. Letra A. Ficou feliz ao abrir o pacote de presente. Após 10 anos resolveu me procurar. Morei em fazenda durante toda a infância e não vejo desde o Natal. Então, todas as alternativas, as preposições estabelecem relação de tempo. Então, na 9, todas as preposições estabelecem relação de tempo. Tá bom? Minha gente, então fica para a próxima aula a página 50, tá? Nossa próxima aula aqui é 23, acho que é, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vou fazer a chamadinha. 24, senhor. É, 24. Eu contei de novo, deu 24. Eu contei de novo, não. Eu contei e deu 24. Aninha, obrigada por ter vindo. Um bom final de semana. Senhora, igualmente. Obrigada, amada. Anderson, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, senhora. Tchau. Tchau. Bruninha, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Obrigada, igualmente, senhora. Tchau, querida. Obrigada. Cristiano, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, senhora. Tchau. Diogo, não. Eduardo Arpini tá aí ainda? Acho que a Duda caiu, né? Eu vi que ela tava entrando e saindo da sala.
Mas ela tá. A Eduarda Vieira, não. Emily, não. Evelyn não veio. Fernando, não. Frederico, não. Gabriel Nunes, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Obrigado, senhor. Igualmente. Obrigada, tchau. Salvador, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, senhor. Tchau, querido. A Gabi, não. Henrique, não. Jonathan, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Josué, não. Ju, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Obrigada, Jonathan. Tchau, Flora. Obrigada, querida. Lohana, não. Lucas, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Luíde, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, senhora. Bom final de semana. Tá bom. Obrigada. Olha eu, tá bom. Obrigada. Luiz, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, Amanda. Bom Tchau. final de semana pra você. Obrigada. Luísa, bom final de semana. Obrigada por ter vindo. Tchau, Sora, pra ti também. Tchau. Lima, cadê o Lima? Saiu. Caiu, né? Matheus Lima aqui. Tá. Nathalie, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, Sora, igualmente. Obrigada. Tá lindo esse cabelo. Ah, a Manu caiu. É que a Manu tá no fim dessa chamada. O Ramiro estava aí, mas deve ter caído. Rodrigo tá aí, obrigada. Bom final de semana. Doutora, até a próxima. Obrigada, até. E a sempre que fica por última, mas não menos importante, Stephanie. Bom final de semana, Stephanie. Obrigada por ter vindo. Oi, Sora. Tchau. Você também, Sora. Obrigada, querida.